Olá pessoal, seguimos o nosso curso de mecânica com mais uma aula gravada, hoje sobre a biela. A gente já comentou alguma coisa sobre as bielas nas outras aulas, principalmente sobre essa região aqui, que é a região onde vai estar montado o pino da biela, o pino do pistão. Essa daqui é uma biela que trabalha com pino do tipo flutuante. Então nós percebemos que eu tenho aqui, no pé da biela, uma bucha, uma bronzina, para evitar que a biela se desgaste quando ela estiver fazendo lá um movimento com o pino do pistão. Não é a bronzina que vai aqui embaixo como proteção ao virabrequim. É a bronzina que vai ser usada em relação ao pino do pistão. Então, esse pino de pistão vai ser montado aqui na biela e ele vai trabalhar movendo-se tanto na biela quanto no pistão, conforme a demanda angular que eu tenho do movimento dessa biela em relação ao virabrequim. Esse pino é extremamente duro, pode também haver um pequeno desgaste aqui na parede do pino, mas a maior parte do desgaste vai estar aqui na bucha da biela. A maioria das vezes eu tenho, como vocês podem ver aquele furo, uma condução, essa parte mais alta no meio aqui, uma condução de óleo que vai vir lá da pressão que está formando o filme de óleo entre a bronzina que vai ser montada aqui e o virabrequim. O excedente dessa pressão de óleo vai subir e vai fazer ali a lubrificação do pino de pistão. Na maioria das vezes, quando eu tenho uma biela que ela é flutuante no pino do pistão, eu vou ter uma canaleta interna, uma guia que vai conduzir o óleo até a parte de cima, uma canaletinha ali, e ela vai estar lubrificando esse pino de pistão para minimizar o atrito que eu tenho em cima dela. Fora essa biela aqui, eu tenho também aqui mais uma biela. Essa aqui é um projeto um pouquinho diferente, onde eu tenho ali o mesmo condutor de óleo, com a mesma lubrificação, porém, aqui em cima a minha bucha é um pouquinho mais fina. O pino do pistão é um pouquinho mais fino, a minha bucha tem um diâmetro um pouquinho menor, mas ainda ali eu tenho a canaleta e tenho a lubrificação. Alguns veículos não usam a bucha, mesmo usando um pino flutuante. Nesse caso aqui, eu tenho uma biela de uma motocicleta 1000 cilindradas. Ela não tem a lubrificação subindo através da biela, mas ela vai ter a lubrificação descendo através do respingo do que sobra ali na cabeça do pistão. Então eu tenho os furinhos aqui em cima que vão estar descendo um pouquinho de óleo e ajudando a lubrificação desse pino. Essa é uma biela do tipo tradicional. O que é uma biela tradicional? É uma biela onde eu tenho usinagem na face dela, para que haja um encaixe perfeito. Ela está sem um prisioneiro, para ficar mais fácil da gente fazer a nossa aula. Então essa região, está faltando o prisioneiro, ela é uma região usinada. Então ela é perfeitamente lisa. Esse prisioneiro é o que vai fazer
a montagem da biela, como eu tenho um aqui preso, o outro vai entrar aqui na biela, prensando um pouquinho ele, porque ele tem uma região com um estriado. Ele vai entrar aqui e eu vou conseguir parafusar essa mancal, esse casquilho, como é conhecida nas mecânicas, na própria biela. Em especial, eu peguei essa daqui para que vocês vejam uma situação que aconteceu nela. Conforme eu ajusto a iluminação, vocês conseguem ver que ela está riscada internamente. O outro lado, até mais profundamente, eu consigo perceber ali os riscos no sentido. Foi um motor montado com um ajuste errado. A bronzina que estaria montada aqui em cima, tenho aqui a região da trava da bronzina, para frente teremos o vídeo de bronzina. Ela acabou travando no virabrequim e girando junto com o virabrequim, promovendo esse desgaste na biela. É uma biela que perdeu a sua medida, eu já não posso mais usar ela. A medida da biela eu sempre vou estar conferindo aqui dentro. Vou medir ela em uma altura e nas duas diagonais, para ter certeza que essa biela está bem montada. Não devo me esquecer também de executar medições no prisioneiro da biela. O prisioneiro da biela recebe um torque ideal, normalmente uma rosca bastante fina, para que esse torque seja bem progressivo. E com o passar dos anos de montagem e desmontagem, esse prisioneiro pode acabar sendo esticado, muito perigoso que ele se quebre, aí eu teria uma falha catastrófica no meu motor. Então tenho que tomar cuidado com os prisioneiros de biela. Eu chamei essa biela aqui de tradicional, por ser o projeto mais comum, mais antigo, quando ela tem a usinagem na face. Essa biela tem algumas vantagens. A primeira vantagem é que essa biela é passível de retífica. Como seria a retífica dessa biela? Eu pegaria o casquilho, o mancal dela, faria um faceamento, tirando um pouquinho dessa superfície. Desmontaria o outro prisioneiro, faria um faceamento também nessa superfície e acabaria diminuindo um pouquinho a altura dela. Essa biela seria remontada, parafusada e entraria-se refazendo esse furo. Então essa biela aqui, que conforme eu falei para vocês, comprometeu a interna, poderia ser reutilizada. Biela tradicional, uma biela mais antiga. Uma outra coisa que eu tenho que tomar bastante cuidado é com a planicidade da biela, para que essa superfície esteja perfeitamente plana ao pino. Vou mostrar um exemplo para vocês aqui de uma biela que perdeu a planicidade. Ela parece perfeita, porém, se eu colocar ela aqui no ângulo de visão que facilita para vocês, vocês conseguem perceber o quanto que ela está torta. Então, o pino da biela ele está torto em comparação, certo, com a planicidade dela, uma biela que já se entortou. Então, necessariamente, esse pino acabou trabalhando lateralmente. A biela também pode perder a sua planicidade, como eu tenho nesse outro exemplo aqui, ó, no sentido dela ter flambado. Ela deu uma torcida, então vocês percebem essa daqui, a tão falada, tão comentada, a famosa biela torta. Essa biela já está comprometida, ela não tem a
planicidade dela perfeita. Idealmente, a biela vai ter uma planicidade. O pino vai ser perfeitamente paralelo com o eixo montado no virabrequim. Algumas bielas são montadas com o chamado pino semiflutuante. É um pino que ele está prensado aqui, eu não consigo movimentar ele. Conforme eu acerto a iluminação, vocês percebem nessa região aqui, ó, um tom azulado, é a região que foi aquecida para que esse pino entrasse e fosse montado com interferência. Dificilmente vocês vão ver essa condição, o pino prensado na biela sem o pistão. Porque para eu retirar esse pistão sem retirar o pino, eu teria que quebrar o pistão. Eu tenho que sempre prensar o pino, daí conseguir tirar ele do pistão. Então, isso aqui é uma montagem especial para que vocês consigam ver bem a prensagem, principalmente as regiões de aquecimento que eu tive que fazer para que essa biela conseguisse receber ali o pino. Mesmo a nossa bielinha torta lá, ela também dá para ver aqui, ó, principalmente na parte de cima, uma região bastante azulada, que é onde ela aqueceu para esse pino ser travado. Essa biela aqui é um projeto um pouco mais novo, conhecido como biela fraturada. O que eu tenho de especial nesse projeto? O encaixe dessa biela é um encaixe feito através da fratura do metal. É original de fábrica, feito assim na fábrica. Então essa biela tem um custo de produção mais baixo. Ela é forjada, como todas as bielas automotivas são, ou seja, esse metal é amassado até chegar próximo a esse formato e depois ele é usinado. Por fim, ele é feito um pequeno entalhe, um pequeno risco como guia e ela é quebrada, ela é fraturada. A vantagem dessa fratura, como a gente sabe, acho que todo mundo já pegou uma peça que se quebrou, que no momento da montagem a fratura funciona como uma digital, que vai fazer com que o encaixe seja perfeito. Então eu tenho grande perfeição no encaixe dela, proporcionando um ajuste melhor. Vocês vejam que ele chega, parece que sumia ali o encaixe. O que é esse ajuste melhor que eu tenho em relação a outra biela? É o fato de eu saber que a biela tradicional, vou exagerar aqui, ela poderia ter um pequeno desencaixe, uma pequena falha no encaixe. Por mais que o prisioneiro, que o parafuso segure ela bem no lugar, né, que ele mantenha a biela tradicional bem ajustada, ela vai existir aqui uma mínima da ordem milesimal folga, até porque se não existisse folga, o prisioneiro não conseguiria atravessar essa região. Então esse prisioneiro que entra aqui, para que ele possa ser montado, eu tenho que ter uma folguinha. Essa folguinha vai se refletir numa milesimal diferença de posicionamento. Então, no momento que eu monto essa biela, ela pode ter uma pequena, muito pequena variação lateral, exagerando aqui, como se ela fizesse aí um movimento, que é totalmente inibido quando eu tenho a minha biela fraturada. Não existe como ele correr lateralmente, porque a fratura dela
vai fazer com que ela se prenda apenas na posição ideal. Não há movimento lateral. Pino semiflutuante, não tenho a canaleta de óleo que sobe, tenho uma biela fraturada. Posso ter, em alguns casos especiais, esse aqui também é de uma biela com pino semiflutuante, ela não é fraturada, eu percebo ali a linha de encaixe plana, é uma biela tradicional, porém ela já tem um detalhe muito bacana aqui, ó, que é esse orifício de lubrificação. Então, virando ela, eu consigo ver lá dentro um direcionador de óleo que vai lançar uma pequena pressão de óleo através desse orifício para jogar esse óleo lá na parte de baixo do pistão, lubrificando também ali um pouquinho o pino do pistão, principalmente também diminuindo a temperatura da cabeça do pistão, que é a mesma função do jet cooler, que depois a gente vai ver lá no bloco de cilindros. De momento é isso, pessoal. Muito obrigado.